É feliz quem a Deus se confia. Queridas irmãs e irmãos, temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 16, verso de 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caía à mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de nós, e nem os daí poderiam atravessar o abismo. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-lo para que não venha também eles para estar neste lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés, os profetas, que os ensinou. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles certamente vão se converter. Mas Abraão disse: Se não escutar a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos escutando agora esse trecho da parábola do rico e de Lázaro. Nesse tempo de quaresma, precisamos convidar a aprofundar a nossa conversão, o cuidado com os mais pobres e essa vivência do amor misericordioso. Essa história, dessas duas personagens, do rico vestido de luxo, de fartura, e Lázaro pobre, mendigo, coberto de ferida, nos aponta como a desigualdade social, a desigualdade humana. É uma imagem muito forte das migalhas que muitas pessoas vivem até hoje. É uma imagem que nós precisamos estar analisando como cristãos, porque é uma desigualdade realmente social. Quantos Lázaro vivem hoje ainda, invisível aos olhos dos ricos, que muitas vezes estão aí, mas para eles não existe. Hoje, os Lázaros, os moradores de rua, os trabalhadores que são explorados, os povos indígenas, os que não têm terra para plantar, que não têm lugar para morar, casa, as mulheres negras que sustentam suas famílias com um salário miserável, os refugiados que não têm pátria. São muitas as vítimas que são hoje, podemos dizer que são Lázaro. Essa parábola nos ajuda a gente ver o quanto gente tem aí a minha abundância e outros não têm nada. Quantos Lázaro estão aí sem acolhida, mas que pode ser acolhido no seio de Abraão, enquanto o rico pode ser atormentado. Um dia isso pode acontecer. Hoje pode ser que há um abismo realmente entre os ricos e os pobres. O sistema econômico prioriza só o lucro e não está nem aí com a vida das pessoas
que sofrem. Nós precisamos ser chamados a cada dia a entrar nesse caminho da conversão, de mudar a nossa vida, nosso mundo. A gente entender. O rico, né, mesmo depois de morto, queria, né, mandar em Lázaro. A gente entender como é a mentalidade das pessoas que oprimem os pobres. Eles se acham mais importante em todos os sentidos, se acham importante para tudo, né? E o pobre vai ter sempre, simplesmente, de obedecer ao que eles pedem, o que eles querem ou mandam. É isso, muitas vezes. Então, peçamos a graça de Deus e trabalhar nossa humildade. Como cristão, que a gente possa trabalhar nossa humildade para viver uma vida digna e ser solidários, principalmente com aqueles que têm menos do que nós. Que essa quaresma nos ajuda a abrir os olhos, o coração, as mãos, para que possamos viver a verdadeira conversão e construir um mundo onde ninguém precise mendigar migalhas para sobreviver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus. Fique nessa presença desse Deus de amor, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Um abençoado dia, abençoado início de semana, segunda-feira, início de semana, né? Final de semana quase, nessa quinta-feira. Que Deus nos sustente em seu amor, na sua ternura. Assim seja. Vamos rezar umas pelas outras, agradecer a Deus, né? A festa de São José, que em muitos lugares festejaram, teve procissão. Bendigo a Deus por todas as pessoas que ajudam a alimentar a fé.